Se acontecer algum mega tsunami próximo a você, como alguns que você irá ver nesse vídeo, corra imediatamente. Ainda mais se for um tsunami como aconteceu em 2004 e novamente em 2011. A quantidade de destruição causada por esses eventos é muito grande. Cidades costeiras que ficaram por décadas soterradas. Elas são verdadeiramente uma força aterrorizante da natureza. No entanto, ao longo da história, houve algumas ondas de tsunami tão grandes que é quase difícil compreender. Ondas que eram tão altas quanto arranha-céus e destruíram tudo em seu caminho. Eu sou o Thiago Mussato e hoje eu irei te mostrar as 5 ondas de tsunami mais altas em toda a história. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Segredos Escondidos, para receber mais vídeos como esse. Os tsunamis são normalmente causados por sismos subaquáticos maciços, pois deslocam grandes quantidades de água. Acredite ou não, embora exista outro tipo de tsunami que não tem nada a ver com sismos ou quaisquer outros eventos geológicos, isso é chamado de um mega tsunami, que ocorre quando uma grande quantidade de deslocamento de água é causada por uma adição repentina de material em um corpo de água. Normalmente, esses mega tsunamis ocorrem por causa de um deslizamento de terra repentino, ou um colapso de um iceberg. No entanto, há um evento na história mundial que não só produziu um mega tsunami, mas teve um efeito em todo o planeta. Há 66 milhões de anos atrás, um asteroide que estava em qualquer lugar entre 6,8 a 50,3 milhas de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México, deixando para trás o que é conhecido como a cratera de impacto de Chicxulub. A rocha era um asteroide maciço que produziu um mega tsunami com mais de 100 metros de altura, e foi diferente de tudo que já foi visto antes. Ele era tão alto e se movia tão rápido que alguns cientistas acreditam que a onda atingiu o interior como Chicago, Montana ou até mesmo o Canadá. Mas nesse caso não foi a onda que causou o maior dano. Um ataque de asteroide nessa escala foi suficiente para acabar com espécies inteiras de animais do planeta. Mesmo atingindo a água, foi como atingir a Terra em cheio. Apesar de ter sido suficiente para causar uma mudança ambiental massiva em todo o planeta, é provavelmente o responsável pela extinção dos dinossauros. O Japão é um dos pontos mais geologicamente ativos do planeta Terra. Localizado na fronteira de 3 placas tectônicas e situado dentro do ínfame Anel de Fogo, o país é o lar de vários vulcões ativos. Entre eles está o Monte Yuzen, grupo vulcânico ativo de vários vulcões, próximo da cidade de Shimabara, Nagasaki, na ilha de Kyushu, que é a ilha principal, mas ao sul do Japão. O vulcão está ativo desde 1990. Quando acordou depois de algumas centenas de anos, em 1991, uma erupção causou um fluxo piroclástico que matou 43 pessoas. No entanto, a Montanha de Fogo é mais conhecida pela destruição que causou em 1792. Naquele ano, a área estava registrando vários terremotos, quando de repente, uma das cúpulas de lava desabou no oceano, provocando um mega tsunami, que tirou a vida de mais de 14 mil pessoas. O evento ainda é considerado o pior desastre vulcânico do Japão. Uma coisa que tornou esse tsunami especialmente mortal foi o fato de ter atingido a província de Hyōgo do outro lado da Baía de Ariake. Em seguida, saltou de volta e depois voltou e atingiu Shimabara novamente. A onda teria atingido uma altura de 330 pés ou 100 metros, tornando-o capaz de alcançar milhas para o interior e varrer qualquer coisa em seu caminho. As mortes chegaram a cerca de 5 mil, e acredita-se que tenha sido do deslizamento de terra, e restante de quando o tsunami retornou. Há poucos eventos geológicos registrados na história, como, por exemplo, a força destrutiva da erupção do Monte Santa Helena em 1980, que foi o maior deslizamento de terra terrestre do mundo em tempos históricos. Porém, algo mais saiu desse colapso que foi desastroso por si só. Quando o lado da montanha caiu, foi direto para o Lago Spirit, que estava a uma curta distância da base do vulcão.
Quando uma enorme coluna de sujeira caiu no lago, produziu um tsunami que mediu 860 pés, ou 260 metros acima do nível do lago. O lago também cresceu em tamanho, quase dobrando de 1.300 acres para cerca de 2.200. Tsunamis no interior como este são um dos desastres naturais mais raros da Terra. Esta enorme parede de água penetrou por bastante tempo, derrubando árvores e qualquer estrutura que estava em seu caminho. No entanto, mesmo com 860 pés de água movendo-se em uma velocidade incrível, seria sempre ultrapassado pela nuvem de cinzas ardentes que expeliu da montanha. Essa mistura de água criou alguns dos fluxos de lama mais devastadores, entupindo rios e deixando um nojento lodo para trás, que levaria meses para se solidificar ao longo do tempo. O Lago Spirit foi capaz de se encher de volta e agora tem um nível de cerca de 3.406 pés, que é constantemente monitorado. Mas levou mais de 20 anos para o lago chegar à condição em que está atualmente. Como você pode ver, os tsunamis no interior podem significar uma ruína certa para qualquer um que tenha o azar de estar em seu caminho. No entanto, este não foi o primeiro tsunami no interior a ter sido registrado. Há 17 anos antes, na Itália, outro tsunami do interior causou um dano gigantesco em áreas ao redor de um reservatório, localizado a cerca de 100 km ao norte de Veneza. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Itália decidiu realizar uma série de projetos de construção, incluindo a construção da Ponte Morandi, que era uma barragem hidrelétrica. No entanto, antes da construção da barragem, foram emitidos inúmeros avisos de que a montanha acima do Monte Tal era instável. Já enquanto estava sendo construída, os moradores relataram tremores e deslizamentos de terra contínuos. No entanto, os operadores ignoraram sinais de perigo. Decidiram, como medida de segurança, baixar o nível da água no reservatório atrás da barragem, um erro que lhe custaria muito caro. Em 9 de outubro de 1963, um enorme deslizamento de terra fez com que rochas e terra despencassem para o reservatório. Com um forte impacto, enviou uma enorme onda de água atirando 250 metros acima da barragem, pouco antes de varrer o vale abaixo e destruir todas as aldeias em seu caminho. O tsunami deslocou o ar com uma força supostamente mais poderosa do que uma bomba atômica. Relatos de testemunhas foram difíceis de ir embora. A maioria das pessoas na linha de impacto morreram. Cerca de 80% delas eram de aldeias ao longo do fundo do vale. Cerca de 350 famílias foram dizimadas completamente. Investigações posteriores determinaram que o deslizamento de terra foi desencadeado pela redução do nível da água. Com fortes chuvas, o imenso peso da água e da terra não podia mais ser suportado pela montanha. É difícil imaginar tsunamis tão altos como alguns do que já referimos aqui, que são quase tão altos como os campos de futebol. São compridos, se não maiores. Mas isso faz uma pessoa pensar se é possível um tsunami chegar a milhares de metros e exatamente quanta força seria necessária para que algo assim aconteça. Poucas pessoas acreditam que seja possível. No entanto, o maior tsunami já registrado foi surpreendentemente gigantesco e aconteceu em 1958 na Baía de Lituia. Em uma noite de julho calma e fresca, um tremor maciço atingiu a área e fez com que cerca de 30,6 milhões de metros cúbicos de rocha caíssem 3.000 pés na estrada de Gilbert, causando uma corrente de água deslocada para o céu e formando uma onda monstruosa. Quando dizemos monstruosa, queremos dizer que a onda estava a 1.720 metros mais forte, ou cerca de 524 metros de altura. Enquanto ela percorria, deixava para trás um rastro de destruição. Milhares de árvores foram arrancadas e varridas pela onda. Embora essa onda tenha custado apenas 5 vidas, isso porque é uma área extremamente escassa, isso prova o quão mortais podem ser os tsunamis, quando desencadeados por deslizamentos de terra. Esse deslizamento de terra, em particular, era extremamente perigoso, não apenas por causa de como muita terra realmente se liberou,
mas a altura de onde isso aconteceu. Nunca houve nada que se aproximasse. Desde então, nós falamos sobre como os tsunamis poderosos podem muitas vezes desencadear uma série de acontecimentos. Agora temos uma escala onde podemos ver exatamente o quão grande eles podem se tornar. Por terremotos ou deslizamentos de terra, eles ainda continuam sendo uma das forças mais mortais do planeta. Se você gostou desse vídeo e deseja ver outro vídeo como ele, clique no link da tela agora e confira mais outros assuntos. Obrigado por assistir. Nos veremos no próximo vídeo. Até mais!